Efésios capítulo 5. Eu leio os versículos. Vamos fazer o seguinte: os homens leem comigo os versículos ímpares, e as mulheres leem com a Ava os versículos pares. Glória a Deus. Amém? Então, os homens comigo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, Provando sempre o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido.
Vamos ler juntos agora, todos juntos, só o versículo 18. Bem forte. 1, 2, 3 e... E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ava. Deus te abençoe. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje é a nossa 4ª aula sobre como interpretarmos a palavra de Deus. Então esse versículo aqui, como todo o capítulo, vem a calhar nas nossas vidas. Amém? Então põe a mão no seu coração assim, feche os seus olhos, faça um momento de silêncio. O Espírito Santo que habita em você quer encher o seu coração com a sua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque grande é o teu amor. Aleluia, Senhor. Grande é o teu amor, grande é a tua graça, grande é a tua misericórdia. Grande é, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, o teu favor em relação às nossas vidas. A ti, Senhor, nos entregamos e pedimos que nos enchas com teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Com os olhos fechados assim, diga bem forte: Espírito Santo de Deus, eu te louvo, porque tu habitas em mim. E eu te peço, em nome de Jesus, enche-me com a tua presença e ensina-me a entender e a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora Elaine passou aqui um recado para nós orarmos também nessa noite pelo Emanuel. Né? O Emanuel é o filho do Cristiano com a Aline, né? E uma das vós estão aí também, né? Tem uma avó aí, glória a Deus, né? A Aline entrou para lá com ele? Glória a Deus. Chama lá, Cristiano. Chama a Aline, que a gente gosta de orar pelas crianças. Então, antes de falarmos na palavra, né? E esse menino ganhou um nome muito especial, né? Emanuel é um nome hebraico. Esse é um nome hebraico. Imano mais El. Imano é conosco. E El é a abreviação de Elohim, que é Deus, né? Então, conosco, Deus. Deus está presente conosco o tempo todo. Jesus cumpriu essa palavra dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Vem a avó também, pode vir a avó. É a mãe do Cristiano, irmãos, essa jovem senhora aqui, ó, né? A mãe do Cristiano, glória a Deus, né? E a Aline é a esposa dele, né? Glória a Deus. E aqui está o Emanuel. Aqui, para a igreja ver o Emanuel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé um momento, estenda suas mãos na direção do Emanuel, agora em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, nós apresentamos a Ti essa vida, Senhor. Essa vida que o Senhor chamou à existência, a vida do Emanuel. Nós colocamos ele na presença do Senhor. Te louvamos por esse nome abençoado que ele tem, porque foi o Senhor quem quis que ele tivesse esse nome. E que o Senhor está com ele para fortalecê-lo, para levá-lo a crescer na graça do Senhor, na bênção do Senhor, em total saúde diante de Ti. Em nome de Jesus, nós cortamos toda a obra maligna e colocamos ele debaixo exclusivamente da Tua bênção. Que o Cristiano, Senhor, e a Aline possam ensiná-lo o caminho do Senhor. E eles, guardados de todo mal, Senhor, será um homem de Deus, um Emanuel de Deus na Tua presença. Cura toda enfermidade, Senhor, e fortalece a vida dele, Deus. Em nome de Jesus.
Quantos podem dizer amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Parabéns, Cristiano. Parabéns, Aline. Parabéns, ó. Deus abençoe, viu? Aleluia. Glória a Deus. Hoje tá bom, né? Hoje tem apresentação, casamento. É dia de unção, hein? Se prepare. Para todo mundo chegar lá. Em nome de Jesus. Quarta-feira nós falamos acerca de uma das qualidades da palavra de Deus, que é a eternidade. Repita comigo: a palavra de Deus é eterna. Foi por isso que Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É porque a terra, o mundo, esse mundo cósmico aí onde nós vivemos, ele não é eterno. O mundo vai acabar, o mundo vai passar. Tá? Essa semana aí os cientistas ficaram assustados porque o Sol mandou só uma faísquinha aí para a Terra. O Sol teve uma tempestadezinha solar e veio uma faísquinha aí para a Terra e deixou todo mundo assustado, porque se for um negócio meio exagerado, queima tudo que tiver por aqui. E é muito fácil disso acontecer. E isso vai acontecer. Essa terra, que um dia foi batizada nas águas do dilúvio, ela guarda para ser terminada a consumação do século com um batismo de fogo. Essa terra todinha será queimada. Isso é bíblico, está profetizado. Como Noé profetizou que vinham as águas e as águas vieram, e o povo não acreditou, tirou sarro de Noé. Também a igreja agora representa Noé hoje, profetizando que Jesus vem destruir essa terra com fogo. Muita gente não acredita, né? Os cientistas falam aí que pode ser que a terra seja destruída daqui a uns 13 bilhões de anos. Essa conta deles está muito longe. Jesus disse assim: eis que cedo venho. Eis que venho muito breve. Amém? E nós estamos aí experimentando grandes sinais da vinda do Senhor Jesus em todos os sentidos aí na história da humanidade. Essa terra passará, as nações passarão. A humanidade aqui, essa vida humana nessa terra vai passar. Mas uma coisa que não vai passar é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Eu falei quarta-feira que a palavra é eterna, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra de Deus não é uma coisa assim separada dele. Tá? Separada dele. Esse é Deus e essa é a sua palavra. Não, a palavra de Deus não é uma coisa separada da essência de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é a sua palavra. O apóstolo João escreveu isso no início do Evangelho segundo João, quando ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repita comigo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos falar de novo isso agora. No lugar de verbo, diga palavra. Diga: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Portanto, esse texto está dizendo para nós que Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso que essa palavra é eterna. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, traz duas qualidades dessa palavra eterna. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Tá? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir
todo pensamento, propósito e intenção do coração. A palavra de Deus é viva porque um dos títulos de Deus é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. E se Deus é a própria palavra, se a palavra é o próprio Deus, a palavra é viva. A palavra de Deus é algo vivo, não é algo morto, é algo vivo. Tá? O que seria uma palavra morta? Todas as palavras criadas pelos homens, todas as ideias humanas que os homens colocam em livros, que enchem aí as bibliotecas, tá? Por mais que se diga que esse pessoal que vai envelhecendo e que escreveu muitos livros aí, e que entrou para a Academia Brasileira de Letras, eles são chamados de imortais, eles todos morrem. Quando alguém entra na Academia Brasileira de Letras, pode esperar que vai morrer jazinho. São chamados de imortais, mas morrem. E a obra deles também morre com eles. Apesar dos livros ficarem por aí, continuando a ser lidos em escolas ou faculdades, não é palavra viva, é palavra morta, porque essas palavras não são a essência de Deus, não são Deus. Essas palavras são meramente ideias humanas. E quem disse que os homens têm só ideias más? Os homens também têm ideias boas. Por isso tem bons livros aí escritos por homens. Mas apesar de serem bons, não é palavra de Deus. Não é palavra viva. É palavra morta. Não é palavra que leve alguém para a eternidade. É palavra que deixa as pessoas apenas aqui, nessa realidade, nessa vida. A única palavra viva e eficaz para nos levar para o céu é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, por ser eterna e por ser o próprio Deus, ela é palavra viva. Quando você pega um jornal, você tem lá as notícias do dia, da atualidade, do que está acontecendo agora, não é isso? Amanhã, para que serve esse jornal? Antigamente colocava com tapete nos carros, né? Tem até outros usos que existem por aí do jornal, né? Do jornal. O jornal não presta para mais nada, para pegar fogo, atear fogo, jogar no lixo, leva o papel de novo para ser reciclado, vir outro jornal, porque é notícia passada. A Bíblia Sagrada nunca é notícia passada. Apesar dela conter atos históricos, fatos históricos, personagens que tiveram seu lugar na história passada, a palavra de Deus é sempre atual. Ela é sempre atual, porque ela é Deus. O que se diz sobre Deus? Nós estudamos aqui no Apocalipse o tríplice nome de Deus. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele é Deus no passado, é Deus no presente, é Deus no futuro. Hebreus capítulo 3 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, é palavra ontem, é palavra hoje e é palavra amanhã, no futuro, para sempre é a mesma palavra. Com o passar dos tempos, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, a palavra de Deus não perde o seu poder, não perde o seu valor, não morre, porque ela é palavra viva. Aleluia. A palavra de Deus também é eficaz. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, a palavra de Deus, por ser eterna, por ser o próprio Deus, é palavra viva e é palavra eficaz. Ela tem eficácia em tudo aquilo que é propósito de Deus realizar. Por isso que Jó disse, orando a Deus, em Jó 42:1,
bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus, ela é eficaz, porque ela realiza completamente o propósito de Deus. Deus realiza tudo o que Ele propôs antes da criação do mundo, que Ele criou com a sua palavra. Ele realiza também pelo poder da sua palavra. Ele realiza exatamente tudo o que Ele planejou. Tem dois tipos de seres que fazem planos. Um é Deus e o outro é o homem. Os planos do homem podem ser frustrados. E muitas vezes são frustrados. Mas o plano de Deus nunca é frustrado. Tudo que Deus determinou acontece. Ele cumpre toda a sua palavra. Tem um versículo na Bíblia onde ele mesmo diz assim, no profeta Isaías: cumprirei a minha palavra sobre a terra cabalmente, ou seja, completamente. Ele conhece tudo. Dentro da sua palavra, Deus determinou, por exemplo, que você fosse chamado à existência. Porque está escrito em Romanos 4,17, que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Emanuel, que nós acabamos de apresentar aqui, ele existe porque Deus o chamou à existência. Cada um de nós existe porque Deus chamou à existência. E Ele nos chamou à existência com detalhes. Nos conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Isaías capítulo 43 está escrito: eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Jesus disse que o Pai conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele nos conhece completamente. Ele conhece não somente os seres humanos, como conhece toda a sua criação, todos os elementos da sua criação, desde o imenso macrocosmos, com todas as galáxias e planetas, até o microcosmos, que só pode ser enxergado com a ajuda de um microscópio. Deus conhece tudo, cada ameba, cada célula, cada verme, cada pássaro do céu. Jesus falou assim: meu Pai conhece todos os pássaros do céu e nenhum deles cai sem a permissão dele. Isso, pode dizer glória a Deus, não, só escutei um glória a Deus. É que vocês ficam assim meio, embasbacados, mas é isso mesmo. Deus é tudo isso e muito mais que possamos imaginar, porque Ele é Deus. E a sua palavra é Ele mesmo. Tudo que Ele planejou, Ele faz. Há muito tempo atrás, quando eu estudava essa palavra de Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, eu fui pesquisar algo sobre o que significa ser eficaz, do que é eficácia. E aí Deus me levou a trabalhar, vi em dicionários algumas coisas, e tem 3 palavras que se conjugam mais ou menos iguais. Mas uma tem mais peso do que a outra. E eu gosto de dar um exemplo assim. Vamos supor que você é um empresário e você tem uma firma aí com uns 20, 25, 30 funcionários. Tá? Uma microempresa aí. Você é um empresário e você deixa os seus funcionários trabalharem e você fica observando. Tirando os maus, médios e regulares funcionários que possa existir, normalmente maus, médios, regulares funcionários são aqueles que serão logo substituídos. Né? Serão convidados a ir procurar um outro emprego e assim por diante. Né? Quem vai ficar são os bons funcionários. Entre os bons funcionários, você vai notar que tem funcionários bons. Quem é um funcionário bom? Um funcionário bom na sua empresa é um funcionário que cumpre legalmente com todas as suas obrigações.
ele trabalha bem, ele faz tudo o que ele tem que fazer e ele merece, no fim do mês, ganhar o seu salário, porque o operário é digno do seu salário. Ele é honesto, o bom funcionário não falta em serviço, a menos que haja uma justificativa plausível, mas ele é um bom funcionário. Trabalha direitinho, o patrão não tem absolutamente nada contra ele, ele realmente é um funcionário bom. Mas o empresário poderá observar que entre os seus funcionários bons, tem alguns que vão ser mais que bons. Vão ser melhores do que os bons. Esse funcionário melhor do que o bom são os funcionários chamados não de bons, mas chamados de eficientes. O funcionário eficiente, ele é melhor do que o bom funcionário, porque o bom funcionário só fez aquilo pelo que ele está recebendo, aquilo que ele deve fazer. Mas o eficiente, mesmo que ele não receba pelo que ele vai fazer a mais, ele faz algo a mais. Ele faz algo a mais que até surpreende lá o patrão, o dono da empresa. Puxa, esse funcionário está ganhando igual os outros, mas ele faz alguma coisa a mais. Ele não deixa as coisas passarem em branco. Eu estou vendo que ele toma aí algumas iniciativas e ajuda, esse tipo de funcionário ajuda bastante uma empresa. É um funcionário melhor que bom, é um funcionário eficiente. Agora, de vez em quando, um empresário desses pode, de repente, hoje está meio raro, mas pode, de repente, achar um funcionário que é mais do que eficiente. É um funcionário eficaz. Isso é raro, mas aparece. O que seria um funcionário eficaz? É um funcionário que ganha a mesma coisa que os outros ganham, nada mais. Só que ele é mais que bom, ele é mais que eficiente, ele é eficaz. Por quê? Porque na cabeça dele tem alguma coisa que fala para ele trabalhar naquela empresa como se aquela empresa fosse dele. Então ele dá o seu sangue ali, ele faz tudo, ele procura, ele trabalha como se ele fosse o dono da empresa. Ele é de total confiança do patrão. Se o patrão der uma saída, ele não vai dar uma relaxada aí até que o patrão chegue. Não, para ele a empresa é dele. Para ele o patrão não saiu, porque para ele o patrão é ele. É como se ele fosse o patrão e ele se dedica a essa empresa. Ele realmente coloca a empresa para frente, faz os outros funcionários trabalharem. Ele mostra mais trabalho, produz mais, porque ele tem o coração nisso que ele está fazendo. Esse funcionário é eficaz. Foi esse tipo de funcionário que deu origem, lá na Revolução Industrial, à palavra líder. Líder era aquele que puxava a empresa para frente, influenciava os outros a trabalharem, dava lucro verdadeiro para a empresa. E aí os industriais, donos de indústrias, donos de empresas, começavam a chamar esses funcionários para o escritório e compartilhar da própria empresa com eles. Dava ações da empresa, tornava-os sócios da empresa, porque viam que ele não podia perder esse funcionário de maneira nenhuma, porque esse funcionário aí é um funcionário eficaz. Esses 3 exemplos é para nós entendermos o que significa eficaz. Mesmo sendo um bom funcionário, ainda pode errar. Mesmo sendo um funcionário eficiente, ainda pode errar. Mas se for eficaz, nunca erra. Sabia? E além de nunca errar, só acerta e acerta para mais. É igual aquelas notas que tinha antigamente. Antigamente, quando se dava nota de prova de 1 a 10, tinha aquelas pessoas que mostravam uma prova que tirou mais que 10. A nota máxima era 10, mas aí a professora viu que não, essa prova vale mais do que 10. Aí escrevia assim, 10 com louvor. Lembram-se disso aí, os mais antigos? 10
com louvor, porque essa pessoa não foi apenas boa ou eficiente na sua prova, foi eficaz, foi além do que se pediu. Então 10 com louvor. Ela mostrou que realmente não fez uma prova com dificuldade, fez uma prova sabendo completamente o que tinha que fazer. 10 com louvor. Isso é eficácia. Aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela sempre cumpre o seu propósito, porque é o próprio Deus quem está agindo para cumpri-la com toda a sua eficácia. E no agir de Deus, sabe como que é o agir de Deus? O apóstolo Paulo escreveu isso em Efésios, capítulo 3. Nós lemos Efésios, capítulo 5, né? Veja Efésios, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, que é a própria palavra, portanto a palavra de Deus, que é o próprio Deus, também é palavra poderosa para fazer infinitamente mais. O funcionário bom não faz mais, só faz aquele tanto. O funcionário eficiente faz um pouquinho mais, mas o eficaz faz infinitamente mais. Entendeu? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o poder de Deus. Poder manifestado através da sua poderosa palavra. A palavra de Deus é assim poderosa. E aqui eu completo o que nós falamos na quarta-feira. Começamos a falar na quarta-feira. A palavra de Deus é eterna. Repita isso. A palavra de Deus é eterna. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. Faltou alguma coisa ainda para me falar do que é a palavra de Deus. Então quero falar ainda hoje, né? Quero falar ainda hoje sobre isso. A palavra de Deus é absoluta. Escreva aí, tá? Quem está escrevendo. A palavra de Deus é palavra absoluta. Qual é o contrário de absoluto? O contrário de absoluto é relativo. A palavra de Deus, ela não é relativa. A palavra de Deus é absoluta. O que Deus falou, vale. O que Deus falou é verdade absoluta. A palavra de Deus não é uma meia verdade. A palavra de Deus é a verdade total. A verdade plena, a verdade absoluta. E Jesus disse isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Uma das coisas que estão acontecendo aí no mundo contra a palavra de Deus, porque o príncipe desse mundo é o pai da mentira, o oposto da verdade. O pai da verdade é Deus. O diabo é o pai da mentira. E uma das coisas que o diabo faz no mundo, e já faz isso desde o princípio do mundo, tá? É trabalhar contra a verdade.
Então o diabo trabalha para tentar provar para os homens, seus escravos no mundo, que a palavra de Deus não é absoluta coisa nenhuma. A palavra de Deus é relativa. Tá? Depende da situação, tá? Depende da religião. Todos os caminhos levam até Deus. E ideias como essas são ideias que relativizam a palavra de Deus. Isso é relativo. Não, senhor. Não na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nada é relativo. Tudo é absoluto. Quer creiam ou quer não creiam, não importa se a pessoa é crente, não importa se a pessoa é descrente, todos estão debaixo da mesma palavra. Foi a mesma palavra que chamou a cada um à existência, foi a mesma palavra que deu vida a cada um, como Paulo diz em Atenas, e está escrito em Atos capítulo 17, Deus é quem a todos dá a vida, o movimento e tudo mais. A vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É a palavra de Deus pela qual nós fomos criados, que também mantém a nossa vida, mantém o nosso pulmão respirando até o dia que ela quiser que ele pare, mantém o nosso coração batendo até o dia que ele quiser que pare, mantém o nosso sangue circulando até o dia que quiser que pare. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a maneira dele manifestar a sua soberania foi através da sua palavra. A palavra de Deus é absoluta. A presidente Dilma é presidente do Brasil porque Deus a colocou nessa posição. O presidente Lula foi presidente em 2 mandatos porque Deus o colocou nessa posição. O próximo presidente é Deus quem vai colocar nesta posição. A palavra de Deus declara que Deus é quem levanta reis e Deus é quem derruba reis. A palavra de Deus declara que Deus é quem domina sobre as nações. Ninguém está acima de nenhum domínio de Deus. E até mesmo sobre as coisas más que acontecem, existe o domínio de Deus e existe a determinação de Deus para que no meio de tantas coisas más que acontecem, apareçam os seus verdadeiros eleitos, apareçam aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele, porque a palavra diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus é soberano e a sua palavra é soberana. Deus é absoluto e a sua palavra é absoluta. Deus reina de maneira absoluta. Reis da terra são substituídos, mas o Rei dos Reis, o Rei da glória, o Rei eterno, nunca é substituído, porque ele não morre. Ele é eterno e reina eternamente. A palavra de Deus é absoluta. Quem se submete à palavra de Deus, o faz por reconhecer que isto é a verdade. Que a palavra de Deus é absoluta e não adianta lutar contra ela. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, antes da conversão, estava tentando lutar. Ele não sabia contra quem ele estava lutando. Ele pensava que estava lutando contra uma seita. Ele pensava que estava lutando contra um grupo de pessoas que estava invocando um tal Jesus, que morreu e que eles afirmam ter ressuscitado. Ele pensava que estava destruindo uma seita perigosa aí, que era um perigo para os judeus, e ele, como judeu, achou que ia acabar com esse negócio por aí, ia fechar todas as reuniões, ia matar muitos, ia prender outros, ia arrasar. Ele pegou a autoridade humana para fazer isso, autorização, cartas de sacerdotes para entrar nas sinagogas e nas casas que ficavam ao lado das sinagogas, naqueles bairros, e ele estava indo para Damasco para fazer isso. O homem não é absoluto.
O homem não é soberano. Só Deus é soberano. Só Deus é absoluto. Indo para Damasco para cumprir os propósitos dele, Deus fez os propósitos dele falharem, porque Deus faz os planos dos homens falharem, mas nenhum homem faz o plano de Deus falhar. Aleluia. Nenhum homem faz o plano de Deus falhar. E aí, Jesus veio pessoalmente ao encontro de Paulo, e ali foi a conversão dele. E naquela conversão ele disse para Paulo assim: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O que ele estava dizendo para Paulo? Ele estava falando assim, ó: lutar contra mim, Paulo, lutar contra mim é a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Você é que vai se machucar. Dura coisa é para você, viu? É muito difícil o que está fazendo, porque você não está perseguindo a homens, você está perseguindo a mim. Por que me persegues? Jesus não falou para ele assim: por que persegues a minha igreja? Ele falou assim: por que me persegues? É a mim que você está perseguindo. Seu negócio é comigo, seu negócio é contra mim. É melhor você ficar do meu lado do que ficar contra mim. Jesus disse para ele, aliás, para os apóstolos: quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Ai de quem estiver contra Deus. E quem é que está contra Deus? Os amantes do mundo. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porque o mundo é relativo. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque a vontade de Deus é absoluta. E a vontade de Deus foi revelada na sua palavra. O texto que eu acabei de citar é Tiago, capítulo 4, versículo 4, e 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. A palavra de Deus é absoluta. Não adianta as pessoas dizerem, quando ouvem a palavra de Deus hoje, e falar assim: ah não, mas isso é retrógrada, isso é uma coisa lá do passado, agora isso não vale mais. Mentira. Essa pessoa está dizendo isso, está enganada pelo diabo. Tá? Essa pessoa está enganada pelo diabo. Esses dias eu vi na televisão, aí num canal, uma pessoa enganada pelo diabo. Foi na CNN, aquela televisão norte-americana, e estavam falando alguma coisa sobre Bíblia, sobre cristianismo, e o repórter falou com um cristão, um que se dizia cristão, membro de uma igreja. Falou assim: mas vocês cristãos, vocês têm que seguir a Bíblia, não é? Eu não sei do que estava falando lá, se era tatuagem, se era homossexualismo, alguma coisa nesse sentido. Não é? Mas vocês cristãos são obrigados a seguir a Bíblia, né? E o cara que se dizia cristão falou assim: não, agora os tempos já mudaram. O negócio de seguir a Bíblia era de antigamente. Hoje as igrejas estão muito maleáveis. Isso é gente possuída pelo diabo. Tá? Não é cristão coisa nenhuma. A palavra de Deus não é maleável. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é o que ela é. Homem nenhum muda a palavra de Deus, homem nenhum torce a palavra de Deus, homem nenhum distorce a palavra de Deus. Os que fazem isso ou tentam fazê-lo prestarão contas diretas com Deus.
A palavra de Deus é a carta magna do reino de Deus. É a constituição do reino de Deus, o único reino eterno. O que os brasileiros fazem com a Constituição brasileira? Enche ela de remendos. Remendos, emendas, emenda aqui, corta dali, mexe dali, deputado muda uma coisa ali, depois muda outra coisa de lá, senador aprova, presidente assina. Isso, as constituições nacionais das nações são constituições falidas. Todo mundo mete o dedo e muda a seu bel prazer. A palavra de Deus, ninguém pode fazer isso. Se alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, Deus tira dele a parte da árvore da vida e da cidade santa de Jerusalém. Significa, essa pessoa não tem salvação. Se alguém tirar alguma coisa da Bíblia, perde também a salvação. E se alguém acrescentar alguma coisa, Deus também acrescenta sobre ele todas as pragas, castigos e condenações da Bíblia. Está perdido. É melhor ser fiel, não tirar nada e não acrescentar nada, mas ser fiel à palavra, porque ela é absoluta. Nós não somos absolutos, as nações não são absolutas, os governantes não são absolutos, o mundo não é absoluto, os gays não são absolutos, os tatuadores não são absolutos. Esses homens são drogados, bandidos, possuídos, porque tentaram contra Deus, estão ficando doidos, estão ficando malucos, porque se posicionam de maneira rebelde ao Senhor, estão encaminhando-se para a condenação eterna, e essa condenação está sendo infligida sobre eles pela própria palavra de Deus. Por isso que em Hebreus 4:12 a palavra é chamada de espada do Espírito, como espada de dois gumes. Quais são os dois gumes da palavra? Por que é chamado de espada de dois gumes? Quais são os dois gumes da palavra? O gume da salvação e o gume da condenação. A palavra de Deus opera duas coisas. A quem a ela se submete, ela opera a salvação. Quem fica contra ela, ela opera a condenação. Ninguém escapa do fio da espada da palavra de Deus. Tá? Foi por isso que João Batista disse sobre Jesus. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não tenho nem a honra, nem o direito, nem mereço tirar as suas sandálias. Quer dizer, eu não mereço nem ser escravo dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esses são os dois gumes da palavra. Os dois gumes da palavra são chamados nesse texto, esse texto é Mateus 3:11, são chamados de dois batismos. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é quem batiza com dois batismos. Todo mundo é batizado por Jesus. Jesus é quem batiza com dois batismos, ou com o Espírito Santo, ou com fogo. Aquele fogo ali é fogo de condenação, hein? Não é esse fogo que o povo fala, fogo pentecostal, não é crente de fogo. Não, esse fogo ali é fogo de condenação. O batismo com o Espírito Santo é batismo de salvação. O batismo com fogo é batismo de condenação. Jesus batiza com os dois batismos. Por quê? Porque ele recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28:18, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Jesus, como o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus tem toda a autoridade para salvar e também para condenar. Ele salva os que se submetem à palavra, ele condena os que são rebeldes à palavra. A palavra de Deus é absoluta. Ela não vai mudar por causa das pessoas. Estava conversando com a Helene mais cedo, né?
Porque ela fica aí nesse negócio de internet aí e acaba achando um monte de estrupício por aí. Né? Aí ela estava comentando da liberalidade que ficou nas igrejas. Primeiro, alguns anos atrás, no fim da década de 90, pro início agora do século 21, começou a vir na humanidade aí, na molecada, né, o tal do piercing. Aí já vem homem com orelha furada e piercing na orelha. Daqui a pouco tem piercing no nariz, tem piercing na boca, tem piercing na língua. E tem piercing em lugares que eu não gosto nem de falar, nem de pensar. Então é tudo piercing. Mas era fora da igreja, era no mundo. Aí de repente começa a vir as pessoas, os crentezinhos falsos, a questionar a Bíblia, questionar a palavra de Deus. Pastor, é pecado usar piercing? Não é de Deus, porque o corpo não é seu, é santuário do Espírito Santo, e está escrito que aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. Mas como tem igrejas por aí muito grandes e que não pode perder os seus membros, então para não perder os membros, teve muitos pastores e denominações que alargaram a porta por causa dessas pessoas. Não tem problema não usar, pode usar. E hoje tem até pastor com piercing. Molecada que canta em igreja e tudo furado para tudo quanto é lado. Piercing no umbigo e não sei aonde mais. Aí abriu a porta. Aí começou, logo junto com o piercing, começou a vir a conversa de tatuagem. Porque no mundo está todo mundo se tatuando. Está cheio de filmes com pessoas aí tatuadas. A tatuagem entrou na onda do mundo. E o que o mundo dita, o príncipe desse mundo é o pai da mentira. O que o mundo dita, os seus escravos obedecem. Aí de repente começa a vir os crentezinhos. Pastor, é proibido fazer tatuagem? Aí como no começo a maioria das igrejas foram radicais contra a tatuagem, aí o diabo achou uma forma, inventou a tatuagem de rena, que é aquela que sai, fica por um tempo, mas depois sai. Aí começou os crentes a usar a tatuagem de rena, porque não era para sempre, ela sai. Não, mas isso aqui vai sair, não tem problema nenhum. Tem sim, o corpo não é seu. 1 Coríntios 6 está escrito: não sabeis que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por alto preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O corpo não é seu. É de Deus. Foi Deus quem te deu esse corpo e Ele vai requerê-lo integralmente. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Que o Deus da paz vos santifique em tudo e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E está escrito na Bíblia que o nosso culto, Romanos 12:1, é apresentar a Deus o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Aí depois que entrou a de rena, aí começaram a entrar também as tatuagens definitivas. Hoje está cheio, pastor, para as pessoas não saírem da igreja, porque pastor, se o senhor não aprovar a tatuagem aqui, eu vou procurar uma igreja que aprove, porque já existe. Tem igreja bola de neve, tem igreja prancha de surf, tem igreja não sei das quantas por aí, tem igreja de macumbeiro dizendo que é cristão. A coisa está terrível. O diabo está nadando de braçada porque ele sabe que pouco tempo lhe resta e o que o espera é o lago de fogo e de enxofre, antes de passar uma temporadazinha de 1000 anos acorrentado no abismo. O diabo está perdido. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele está aí fazendo de tudo para
levantar o maior número de pessoas rebeldes à palavra de Deus, ele pensa que isso importa para Deus, porque os eleitos de Deus sempre se submeterão a Deus. Os eleitos de Deus são como Jó, que o diabo pode tentar e fazer o que quiser, eles não negociam a sua fé. Os eleitos de Deus são firmes na palavra. Os eleitos de Deus sabem a quem eles pertencem, sabem por que preço foram comprados. Os eleitos de Deus sabem que são de Cristo Jesus e vive como quem é de Cristo Jesus. Então aí no meio dos outros aí, até dos chamados, o diabo nada de braçada. Então começou a encher a igreja de tatuados aí. Tem até muitos pastores aí tatuados. Pastores e mulher de pastor, tudo cheio de tatuagem. Pode até tirar a roupa que ninguém vê nada, porque está tudo coberto de tatuagem. Tatuados da cabeça aos pés. E acha isso muito bonito. Vão prestar contas, porque isso é destruir o templo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí tinha um rapaz falando com a Elaine: mas pastora, se a senhora não aceitar tatuagem na sua igreja, a sua igreja vai ficar sempre pequenininha. Aí a Elaine disse: em primeiro lugar, eu não tenho igreja. Quem tem igreja é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, pela porta estreita são poucos que entram. Só entram os que são verdadeiramente do Senhor. E tatuagem é negócio da porta larga. E piercing é negócio da porta larga. E mundanismo é negócio da porta larga. Só que essa porta larga e esse caminho espaçoso leva à perdição eterna, à condenação eterna. Se você acha que é livre para ir por essa porta, tchau. Não vou dizer nem vai com Deus, porque você não vai com Deus, você vai com o capeta mesmo. Viu? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e poucos são os que acertam por essa porta. Deus não se incomoda com números. Eu já falei disso quando falei de Jó, domingo de manhã. Deus não se incomoda com números. Deus procura Os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando um só homem, cujo coração seja totalmente dele. Cujo coração seja íntegro para com ele. Alguém que possa ser obediente ao Senhor, como nós lemos hoje aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1, alguém que seja imitador de Deus, esse será filho de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Ninguém tem o direito de relativizar a palavra de Deus, porque ela é absoluta. Deus é quem deu a sua palavra. Os que se esforçam por cumpri-la, por obedecê-la, são salvos e santificados por ela. Os que se posicionam em rebeldia contra ela, são condenados por ela. Só para terminar essa parte, me lembrei agora, eu tinha lembrado anteriormente, o Espírito Deus me lembrou e eu esqueci, né? Eu tenho 49 anos, mas agora no final o Espírito Santo quer que eu fale mesmo, porque ele me lembrou agora. Tem um texto nas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 20, que Jesus fala assim aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Aí, o catolicismo romano, que interpretou a palavra de Deus de maneira errada, aplica essa palavra para os padres, os bispos e o papa do catolicismo, que eles são os homens sobre a face da terra que têm poder de perdoar pecados. Por isso que os católicos são mandados confessar com o padre os seus pecados. Errado, Jesus não falou isso. A Bíblia diz que nós confessamos a Deus os nossos pecados.
1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. O que Jesus estava dizendo aos apóstolos é o seguinte, ó: eu ensinei para vocês toda a minha palavra está nas suas mãos. Vocês vão pregar a palavra. Aquele que se converter à minha palavra será purificado, terá os seus pecados perdoados. Aquele que ouvir e não se converter, os seus pecados são retidos, eles permanecem com os seus pecados. Mas é a mesma palavra que ou tira os pecados ou que faz permanecer os pecados. Tira os pecados, dando salvação. João 15:3, vós estáis limpos. Não é porque confessaram os pecados para o Padre, vós estáis limpos, porque pela palavra que eu vos tenho anunciado. E aqueles que não recebem a palavra, então ela não os purifica, eles permanecem com suas impurezas e são condenados por ela, porque não se submeteram à absoluta e eterna palavra de Deus. Acharam que era donos de suas vidas, acharam que a Bíblia não podia ditar para eles o que eles devem viver. Achavam que liberdade é viver do jeito que quer. Liberdade é ser de Deus. Liberdade é conhecer a verdade e viver de acordo com ela. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que peca não é livre. Aquele que peca é escravo do pecado. Mas nós somos livres porque a palavra de Deus quebrou todo jugo de escravidão nas nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia.